Meus irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus lá no livro de Josué, capítulo de número 14. Há um tempo o pastor iniciou uma série de mensagens no livro de Josué e paramos ali no mês de abril, por conta da Páscoa, e hoje nós damos prosseguimento, Josué, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 6. Quando alguém faz uma promessa a você do tipo: amanhã eu irei na tua casa, o que você faz? Com base na promessa, você se prepara para receber aquela pessoa. Não é isso? Se você é um bom funcionário e o teu patrão diz assim: olha, vou te dar uma promoção. Esse vai ser o mês de avaliação. Você é um bom funcionário e o teu patrão é um homem honesto. Vai depender do teu desempenho. O que você faz naquele mês? Bom, com base na promessa, você se dedica, se aplica, porque você é um bom funcionário. Veja, as promessas de Deus, elas não nos fazem cruzar os braços e dizer: Senhor, estou aqui, estou esperando, qual é a próxima? Qual é a próxima bênção? As promessas de Deus nos movem. As promessas de Deus, elas nos retiram da acomodação. As promessas de Deus, elas nos fazem se preparar, e de fato nos preparamos para recebê-las, mas ao mesmo tempo elas produzem uma ação, uma busca. E é o que vemos nessa passagem, que iremos ler. Caleb recebeu uma promessa, guardou a promessa, creu na promessa, buscou a promessa, lutou pela promessa. A promessa era certa, mas ele não pegou assim: e aí, quando vai chegar? Ele fez algo. Então veja o que diz a palavra do Senhor, Josué capítulo 14, a partir do versículo 6, meus irmãos, diz assim a palavra de Deus: chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte, ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu? Josué o abençoou, e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, maior aqui de estatura, um gigante. E a terra repousou da guerra. Agora, olha aí o capítulo 15, versículo 13 e 14. Capítulo 15, versículo 13.
A Calebe, filho de Jefoné, porém deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Quiriate Arba, isto é, Hebrom. Este Arba era o pai de Anaque. Dali expulsou Calebe os 3 filhos de Anaque, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anaque. Dali expulsou Calebe. A terra é tua, Calebe. Ah, que bom. Quando que eu vou lá assinar a escritura, né? E pegar a herança que é minha? Ah, quando você conquistar a terra. A terra pertencia a Calebe, mas Calebe precisava conquistá-la. Vamos orar ao nosso Deus? Pai, nos abençoe com Tua palavra nesta noite, abra o nosso coração para que compreendamos todas as verdades registradas, ó Deus, aqui nesse trecho que acabamos de ler, é o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Josué é um livro riquíssimo, riquíssimo. Fala muito sobre vida cristã. De forma resumida, podemos dizer que o livro de Josué, ele fala sobre a fidelidade de Deus à sua promessa. Ele fez uma promessa a Abraão, de que a descendência de Abraão iria herdar a terra de Canaã. E o que Deus promete, ele cumpre. Tanto é que o versículo central aqui no livro de Josué se encontra no capítulo 21, versículo 4, que diz assim: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Embora os povos que habitavam ali a terra de Canaã fossem maiores, fossem militarmente, muito mais fortes do que o povo de Israel, o povo de Israel, abençoado por Deus, entrou na terra de Canaã e conquistou a terra. O Senhor Deus prometeu, o povo batalhou, e sob a liderança de Josué, eles não só creram na promessa, mas sob a liderança de Josué, eles herdaram a terra, ou conquistaram a terra. As promessas de Deus, elas são infalíveis. Deus, ele cumpre a sua palavra. Porém, meus irmãos, aquele que recebe a promessa de Deus precisa viver de acordo com a promessa, agir de acordo com a promessa. Nós devemos buscar muitas dessas promessas, batalhar por essas promessas e sempre obedecer ao Deus das promessas. O Senhor disse a Josué, no capítulo 10, versículo 8, algo maravilhoso. Ele disse a Josué assim, Josué iria conquistar a terra, E aí Deus disse assim: Josué, não os temas, eu já os entreguei nas tuas mãos, e nenhum dentre eles te poderá resistir. Deus promete. Josué, fique tranquilo, você chegará lá. Mas é interessante, irmãos, que ao mesmo tempo que Deus, ele promete a terra, ele também diz a Josué no capítulo 1, Josué, seja forte e corajoso. Josué, seja obediente. Ele diz, Josué, eu serei contigo, mas você deve fazer tudo quanto está escrito no livro. Ou seja, você tem a promessa da terra, mas agora você precisa ir em direção à terra, batalhar pela terra, lutar pela terra. A promessa de Deus não nos leva, Senhor, está chegando? Não. A promessa de Deus nos move. Ela nos move à obediência. Deus estabeleceu uma aliança com o seu povo, uma aliança repleta de promessas. E como eu disse, muitas dessas promessas são condicionais nesse sentido. A gente se apropria dessas promessas e nós fazemos isso pela fé em obediência. Agora, como que esse livro está dividido?
o livro de Josué, que nós começamos lá, no capítulo 1, você vai entender a estrutura dele da seguinte forma. Nos capítulos 1 até o capítulo de número 5, os 5 primeiros capítulos falam sobre a conquista da terra. Se você ler Josué capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, você vai ver como o povo conquistou a terra de Canaã. Nos capítulos, aliás, até o capítulo 12, meus irmãos, fala sobre a conquista da terra. Nos capítulos 13 a 21, fala sobre a divisão da terra. E, por fim, nos capítulos 22 a 24, a manutenção da terra. Nós estamos aqui entre o capítulo 12 a 21, que fala também sobre a conquista da terra, e mais especificamente aqui no versículo de número 14. No capítulo 14. E no capítulo 14, a gente não pode se esquecer que as terras já haviam sido conquistadas, os reis já haviam sido conquistados. Aquele período de intensas guerras tinha acabado. Era um período assim de paz, era um período de tranquilidade. Se você olhar aí na sua Bíblia o capítulo 12, há uma lista enorme aí, meus irmãos, de reis que foram vencidos da batalha, reis que foram conquistados, está aí no capítulo 12, vários reis, várias nações foram conquistadas. Aí no capítulo de número 13, você vai encontrar uma outra lista de povos que ainda não haviam sido conquistados. Está no capítulo 13, versículos de número 1 a 13. No capítulo 13, a partir do versículo 14, você vai encontrar aí a divisão das terras. A divisão das terras, aquelas terras que estavam antes do Jordão ali, Moisés começa a dividir as terras, e as terras estavam divididas. E então chegamos no capítulo 14, no capítulo 14 também fala da divisão das terras, ou seja, a terra foi conquistada e agora a terra seria compartilhada entre as tribos de Israel. É exatamente onde estamos. Agora veja que interessante. Antes de Josué dividir as terras entre as tribos de Israel, alguém apareceu em cena, antes de começar a divisão. E esse alguém que apareceu em cena foi exatamente Calebe, a quem Deus havia feito uma promessa. Então Calebe aparece exatamente nesse contexto, meus irmãos. Calebe é aquele que esteve com Josué na primeira tentativa da conquista da terra prometida, e ele aqui com, eu diria assim, uma fé audaciosa, uma fé heróica, uma disposição, eu diria até física invejável, embora fosse um homem bem idoso. Ele surpreende Josué com um pedido. Onde ele reivindica aquela promessa que Deus havia feito a ele. Calebe se aproxima de Josué e diz: Josué, há uma promessa, e agora eu quero tomar posse dessa promessa. Eu quero reivindicar essa promessa. Esse é exatamente o trecho que nós lemos. Calebe reivindicando a promessa que Deus havia feito a ele. 45 anos antes, meus irmãos. Olha só, o tanto que esse homem teve que perseverar. Então vamos começar aqui. Volte o seu olhar para a palavra de Deus. E a primeira lição que encontramos aqui diz respeito à fé. Nós precisamos crer e precisamos guardar as promessas de Deus. Diz aí o versículo 6: Chegaram os filhos de Judá, Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Calebe está lá, e ele quer a promessa, ele quer a terra. Calebe, diz aqui o texto, ele era um quenezeu, e isso também é importante. Calebe não era um israelita. Calebe, ele era da descendência de Esaú. Ele era ali da linhagem de Quenaz. Quenaz vem de Esaú. Mas Calebe, ele conviveu com o povo de Israel, se aproximou do povo de Israel. Ele creu no Deus de Israel.
E ele estava tão próximo do Deus de Israel, que ele acabou sendo incorporado à tribo de Judá. Então Calebe, ele, juntamente com a tribo de Judá, eles se aproximam ali de Josué para fazer esse pedido, para requerer a herança. Ele vai a Gilgal, diz aqui o texto, nas proximidades ali de Jericó, onde ficava o quartel-general dos israelitas, e o propósito era reivindicar o direito de posse sobre Hebrom. Hebrom era uma região montanhosa, difícil de ser conquistada ao sul da terra de Canaã. No entanto, veja que interessante, antes dele fazer o pedido a Josué, antes dele dizer, Josué, Moisés há 45 anos foi boca de Deus e prometeu para mim essa terra, antes dele fazer o pedido, ele refresca a memória de Josué. Ele diz assim, Josué, você se lembra que nós visitamos e espionamos a terra de Canaã? Isso já faz 45 anos, Josué. Nós estávamos lá. E depois de espionarmos a terra e retornarmos a Moisés, a terra acabou sendo infamada pelos demais espias. E por conta da incredulidade dos espias e de todo o povo, eles desistiram da conquista. Mas Josué, eu perseverei em seguir o Senhor naquele momento. Eu acreditei na promessa. Eu não desisti da promessa. E por conta disso, o Senhor Deus garantiu, como diz aqui o versículo 9, meus irmãos, certamente a terra que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor. Deus disse para Calebe, não é o momento, não é agora, mas a terra onde você colocou o pé, aquela região montanhosa ali de Hebrom, ela já pertence a ti, ela é tua por possessão, ninguém vai retirá-la de ti, Calebe. Calebe ouviu essa palavra, internalizou essa palavra, creu nessa palavra e viveu por essa promessa. Durante 45 anos. É impressionante, meus irmãos, mesmo quando todos desconfiaram e abandonaram a promessa do Senhor, desistiram daquele presente de Deus, a terra pertence a vocês. Calebe perseverou em seguir o Senhor. Calebe, ele confiou na promessa de Deus. E ele agiu com base na promessa. E ele recebeu a concretização da promessa, a terra de Canaã. Quando a gente olha para a vida de Calebe e a conquista da terra de Canaã, pensamos qual é a nossa Canaã. E a nossa Canaã, certamente, meus irmãos, não é aquela, né? Nós também recebemos uma gloriosa promessa de Deus. E eu diria que a promessa que nós recebemos de Deus, ela é muito mais valiosa do que uma montanha de terra. Deus nos prometeu algo muito maior, muito mais valoroso. Deus nos prometeu a Canaã celestial. Deus nos prometeu, meus irmãos, um mundo vindouro. Deus nos prometeu a imortalidade. Deus nos prometeu novos céus e nova terra. Deus nos prometeu glorificação e perfeição final. Deus nos prometeu todas essas graças. Deus nos faz todas essas promessas. E o nosso papel não é apenas olhar para essas promessas, nós precisamos confiar, perseverar, crer nessas promessas e nos apropriarmos pela fé, pela palavra, diariamente, em oração, dessas gloriosas promessas que Deus nos faz por meio da sua palavra. E nós sabemos, meus irmãos, que Deus, ele faz promessas, ele cumpre suas promessas porque ele é fiel no cumprimento de sua palavra. E é tão bom
quando você recebe a promessa de Deus, por exemplo, a promessa de vida eterna, nós falaremos de outras promessas aqui nesta noite, mas quando você recebe a promessa de Deus, e você então passa a agir e viver por essas promessas, e você passa a lutar por essas promessas, e você começa a se santificar por essas promessas. Veja, as promessas de Deus, sendo que a maior delas de fato é a vida eterna, as promessas de Deus, elas nos trazem responsabilidades. É por isso que você fala assim, tudo bem, pastor, tem essa promessa, que bênção, tá bom, mas qual é a minha responsabilidade? Eu não estou dizendo que você vai herdar as promessas por méritos ou por obras, mas eu estou dizendo que aquilo que Deus promete para a minha vida e para a sua vida implica responsabilidade, a responsabilidade de perseverarmos em seguir o Senhor. Veja, irmãos, o Caleb, ele creu na promessa, ele falou assim, certamente, Deus disse, certamente a terra que puseste o pé será tua e de teus filhos. Ele creu nisso. E agora veja o versículo 10. Ele lutou pelas promessas. Ele disse assim, eis agora o Senhor me conservou em vida como prometeu, 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos, estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Caleb, ele foi preservado. Caleb foi preservado durante quantos anos? 45 anos. Meus irmãos, Caleb caminhou 45 anos no deserto. Aproximadamente 600 mil homens, ali acima de 20 anos, caíram no deserto, por conta da incredulidade, não entraram na terra prometida. Caleb, ele viu todos aqueles homens morrendo pelo deserto. E ele? 45, 50, 60, 65 anos, 70 anos, e o homem não morria. 80 anos, estava lá, firme. E agora ele está com 85 anos. Ele viu uma geração inteira morrendo pelo deserto. Como eu disse, mais de 600 mil homens, mas ele está lá. Aí você pergunta, por que ele está lá? Porque Deus conservou Caleb. Porque quando Deus faz uma promessa, Ele cumpre a sua promessa. Deus manteve Caleb para que ele recebesse a promessa do Senhor. E Deus preservou, meus irmãos, não só a sua vida. Diz o texto que Ele preservou a sua força. Ele preservou a sua coragem, a sua ousadia, a sua fé. Ele diz aqui, olha, tal como era o meu vigor lá, aos 40, eu estou com o mesmo vigor agora, 85. Eu fico olhando aqui para a vida de Caleb e fico pensando, meu Deus do céu, eu estou com 44, e às vezes, já começa a doer o joelho, doer isso, doer aquilo. Aí você fala assim, pastor, e eu que estou com 60, pastor? Aí você fala, e eu que estou com 70, talvez você está aqui com 70, ou 75, mas não tem ninguém aqui, acho, com 85. Mas a gente começa, a sentir mais aquele peso, como está difícil, estou cansado, natural. Mas é tão interessante porque Deus preservou Caleb durante toda aquela caminhada, porque nada pode, meus irmãos, impedir a concretização das promessas de Deus na vida do seu povo. Ele preservou Caleb em sua caminhada e ele preservou porque ele iria concretizar aquela promessa gloriosa. Ele preservou, como eu disse, a fé, a disposição, a esperança, a firmeza na caminhada. E quando a gente olha para a vida de Caleb, o homem que está caminhando pelo deserto, na esperança de receber a confirmação da promessa, herdar a terra de Canaã e mais especificamente Hebrom, aquela região montanhosa,
Aí a gente fica pensando na nossa realidade. Nós também estamos caminhando por um vasto deserto. Eu e você. Dia a dia. E conforme a gente vai caminhando, nós vamos vendo alguns irmãos o quê? Partindo. Alguns vão sendo levados na caminhada. Você fala, eu estou aqui ainda, pastor. Sim, amém, né? Mas de repente vai um, e vai dois, e vai três, e você está caminhando pelo deserto, e você começa a perceber que as pessoas ao seu redor, elas vão sendo levadas, até o dia em que eu e você seremos levados. Agora, o que nos consola é que durante a caminhada, Deus preserva a nossa fé, Deus preserva, meus irmãos, a nossa esperança, a nossa firmeza, nessa caminhada em direção a Canaã celestial. Ah, pastor, já que Deus preserva, então vou descansar e esperar entrar no céu. Não. Por quê? Porque a promessa de Deus, ela não anula a nossa responsabilidade. A promessa de Deus, meus irmãos, deve nos levar não apenas a crer, mas a promessa de Deus deve nos levar a lutar e perseverar nas promessas. Veja aí o versículo 12. O que Caleb disse? Ele disse assim, agora pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia, ouvistes que lá estavam os Anaquins, e grandes e fortes cidades. Os Anaquins são os descendentes dos gigantes. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Ele está demonstrando confiança na palavra de Deus. Certeza. Deus irá me ajudar. Ele não diz assim, Deus irá conquistar a terra no meu lugar. Deus irá me ajudar na conquista da terra. E Caleb, meus irmãos, de fato, ele lutou, 85 anos, mas ele lutou as guerras de Canaã, ele saiu à batalha, ele foi o braço direito de Josué, ele foi um homem corajoso, ele foi um homem obediente. E olha que coisa, nesse contexto ele estava com 85 anos. Meu Deus, 85 anos, mas com a disposição de 40, 85 anos, mas ele era assim um velhinho bem conservado, velhinho bem conservado, um velhinho animado. Agora detalhe, quando ele vai conversar com Josué, Josué está com 90 anos. Então é uma conversa entre um de 85 com um de 90. E o de 85 diz assim, olha, eu quero ir lá conquistar aquela montanha. Eu quero ir lá conquistar aquele monte. Caleb era um velhinho que estava pronto para a briga. Estou pronto para a briga. Estou pronto para a luta. Foi atrás da promessa. Deus promete muitas coisas, meus irmãos, para nós em sua palavra. Mas isso não significa que devemos cruzar os nossos braços. Por exemplo, Deus, Ele promete em sua palavra que será a nossa fonte de consolo. E aí no tempo da aflição você fala assim, mas cadê o consolo? Você precisa buscar esse consolo da promessa, ou a promessa do consolo na sua palavra. Você tem que dobrar os seus joelhos, você tem que orar a Deus. O Senhor Deus, meus irmãos, Ele promete que o pecado não terá domínio sobre nós. Afinal, nós não estamos debaixo do pecado, mas debaixo da graça. Ok, essa é uma promessa de Deus. Mas não adianta cruzar os braços e falar assim, agora eu sou um vencedor contra o pecado. Não, a gente precisa lutar, guardar nossa mente, guardar a nossa boca, guardar as nossas atitudes, as nossas ações. Se nós queremos santidade, meus irmãos, nós precisamos lutar, batalhar. Deus promete em sua palavra, por exemplo, que Ele irá transformar a nossa vida e transformar a vida de pessoas que estão ao nosso redor, mas essa transformação ocorre por meio da Sagrada Escritura. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra, e de repente você fala, pois bem, Deus promete transformar por meio da palavra, mas se você não prega a palavra, se você não lê a palavra, se você não medita na palavra, se você não internaliza a palavra no seu coração, não haverá transformação, ok? Mas Deus promete, mas é uma promessa que está condicionada.
Deus promete para nós o Espírito Santo, essa é uma promessa. Aí você fala, que bom, pastor, porque eu tenho o Espírito Santo. É verdade, você tem o Espírito Santo, mas talvez você não tenha a plenitude do Espírito Santo, porque o apóstolo Paulo diz, enchei-vos do Espírito. É uma promessa, nós temos o Espírito, mas ser cheio do Espírito Santo faz parte de uma atitude nossa. A gente precisa tirar as coisas ruins para que Deus nos encha com o seu Espírito. Deus promete, por exemplo, nos sustentar com pão. Não promete? Promete. Ele é gracioso, meus irmãos, ele promete nos sustentar com o pão de cada dia, mas ele também diz que esse pão ele vem por meio do trabalho. É uma promessa. Mas você precisa trabalhar. Deus promete perdão? Promete perdão. Ele é fiel e justo para nos perdoar, mas se não há arrependimento em nosso coração e confissão de pecados, como a gente vai se apropriar da promessa de perdão? Há muitas preciosas promessas de Deus para a minha vida e para a sua vida, mas a gente precisa ser como Caleb, sabe? Correr atrás. Obediência, fé, submissão. A gente tem que se prostrar às vezes e suplicar em todo tempo, para que essas promessas de Deus sejam uma realidade em nossa vida. A gente não pode se esquecer, é claro, meus irmãos, que essas promessas de Deus são fruto da sua graça. Mas como disse o próprio Caleb aqui, né? O Senhor porventura não será comigo? Ele vai ser comigo? Sim, para quê? Para que eu possa desapossar, como ele me prometeu, e conquistar essa terra. Veja agora o versículo 13. Você crê na promessa, então você luta pela promessa, embora você seja como eu, um homem, uma mulher cheio de falhas, fraquezas, limitações, talvez limitações fruto da idade, fruto de uma enfermidade. Ok, mas nós corremos atrás e fazemos a nossa parte. E Deus é gracioso e Ele sempre cumpre a sua palavra. E então vamos para a parte, meus irmãos, versículo 13. Veja que interessante. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Porquanto Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu. Diz assim, passou a ser de Caleb, mas o capítulo 15 diz que ele expulsou lá os gigantes de lá, né? Em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus, o Senhor. Olha que interessante, irmãos. Josué, ele abençoou Caleb, diz aí o versículo 13, e ele concedeu a ele Hebrom por herança. Hebrom, que antes se chamava Kiriat Arba, por causa de Arba, que era ali, né, o pai ali dos gigantes que morava ali. Hebrom havia sido conquistada já por Israel, mas havia um reduto em Hebrom, um reduto de resistência. Tipo assim, eles conquistaram a montanha, mas havia um reduto de resistência naquela montanha. E Caleb disse assim, olha, eu estou pronto para partir contra esses gigantes, quebrar essa resistência. E Caleb fez isso. 85 anos, juntou com a tribo de Judá, da qual ele fazia parte, e ele vai para a batalha. 85 anos. Idadezinha avançada, né? Mas ele foi. E o texto diz que ele conquistou Hebrom. Agora, o ponto que eu queria destacar, irmãos, é que ele foi paciente. Caleb, ele foi paciente, ele soube esperar. E ele esperou 45 anos até que a promessa de Deus se concretizou. Daniel teve que esperar 70 anos, orando, para ver a concretização da promessa de Deus, libertação do cativeiro babilônico. Abraão recebeu uma promessa. Abraão, você vai ter um filho. E Abraão teve que esperar 25 anos para receber aquele filho. Todos esses homens, meus irmãos, embora tivessem recebido a promessa,
eles tiveram que crer, descansar e esperar o tempo certo. O tempo certo. É fácil perseverar no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, mas depois de 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, essa terra não chega lá, 45 anos. E Caleb diz assim: eu me lembro do dia em que o Senhor prometeu. O Senhor disse que me daria aquele monte. Eu não esqueci. O que sustentou Caleb foi a palavra. O que sustentou Caleb foi a promessa. O que nos mantém de fé, de pé, na caminhada, com encorajamento, é a palavra, é a promessa. Há inúmeras promessas, meus irmãos, de Deus para a nossa vida. Algumas promessas já desfrutamos aqui e agora. Como eu disse há pouco, Deus, Ele promete que irá perdoar os nossos pecados. Se você precisa de perdão, está escrito lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, que Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu preciso de perdão. Há uma promessa de Deus acerca do perdão. Você fala assim: pastor, mas nessa noite eu necessito de consolo. Há uma promessa de consolo na Escritura. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, diz que Deus nos consola em todas as nossas tribulações. Você fala: pastor, mas eu estou precisando, assim, de pão, porque eu estou passando por um momento de escassez na minha vida. Aí você se lembra lá da oração do Pai Nosso, né? Que diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ele é o Deus que promete suprir as nossas necessidades. Ele fala: pastor, mas eu me sinto só. Às vezes eu vou para casa e é uma solidão no meu coração. Deus promete também acabar com a nossa solidão. Hebreus, capítulo de número 13, versículo 5, ele diz que nunca nos abandonará. Aí você fala assim: pastor, eu estou fraco espiritualmente, estou fraco, estou caído. Há uma promessa de Deus, a promessa de que Ele irá te fortalecer. Isaías capítulo 41, versículo 10. Eu te fortaleço, eu te sustento com a minha destra fiel. E talvez você fale assim: pastor, mas meu coração está em guerra e conflito, estou meio confuso. Há uma promessa também de paz. João capítulo 14, versículo 27, Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Essas, meus irmãos, e tantas outras promessas estão registradas na palavra de Deus, e Deus é fiel no cumprimento de cada uma de suas promessas, mas nós devemos crer nas promessas, devemos buscar as promessas, devemos reivindicar as promessas, devemos batalhar pelas promessas, mas a gente precisa também ter paciência, esperar o tempo certo. Porque às vezes somos muito afobados, impacientes, e no afogadilho tomamos decisões erradas e precipitadas. E às vezes até transformamos alguns desejos e sonhos em promessas de Deus. Não, mas é agora! Deus prometeu. É minha promessa, o monte é meu. Continue clamando de todo o coração, suplicando para que Deus cumpra as promessas registradas na sua palavra, em sua vida. Lute por essas promessas. Mesmo nas provas, nas quedas, persevere. E eu quero encerrar e concluir exatamente falando sobre essa perseverança. Veja o versículo 14. E eu encerro aqui com o verso 14. Que fala sobre a perseverança de Caleb. Diz assim: visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus... Visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Essa perseverança, essa expressão é repetida 3 vezes nesse texto. Ele perseverou em seguir, ele perseverou em seguir, ele perseverou em seguir. Durante 45 anos, Caleb perseverou em seguir o Senhor, ele guardou a promessa, confiou na promessa, viveu no meio de uma geração incrédula, uma geração endurecida,
uma geração desobediente, uma geração murmuradora. Eu fico olhando, pensando aqui, Caleb, né, 45 anos, caminhando com aquele povo duro de coração, mas Caleb, olha que coisa linda, ele caminha com um povo duro de coração, mas ele persevera em seguir ao Senhor, o seu coração não foi contaminado, não foi infectado por aqueles homens. Ele não foi influenciado, porque o seu coração estava guardado pela palavra de Deus. É assim, né? A palavra de Deus, quando fala ao nosso coração, ela nos guarda, ela dissipa o caos. E ele perseverou em seguir o Senhor, a promessa de Deus, e o próprio Deus o guardou em todo o caminho. E eu quero concluir dizendo o seguinte: perseverar, meus irmãos, não é fácil. Essa expressão aí, né, perseverou em seguir o Senhor, ela é traduzida em outra versão como permaneceu inteiramente fiel ao Senhor. Ele se guardou e guardou do início ao fim da caminhada. Ele permaneceu na palavra, permaneceu na promessa, não desanimou, não se entregou, aguardou o tempo do cumprimento da palavra e da promessa em sua vida. Hebreus capítulo 10, verso 36 diz assim: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Deus usou a lealdade e a fé, no caso aqui de Caleb, para levar a cabo a concretização da promessa na terra prometida. Ele, Josué e o povo conquistaram aquela terra. Mas a gente não pode se esquecer, meus irmãos, que a história da conquista da terra de Canaã, bem como de Hebrom, não é um fim em si. A conquista dessa terra, meus irmãos, ela aponta para a conquista de uma terra maior e eterna. Caleb conquistou a terra, mas ali não estava o cumprimento final, porque o cumprimento final da promessa, o cumprimento final da palavra ocorrerá quando nós entrarmos em novos céus e nova terra. As promessas de Deus nós recebemos todas elas por meio de Cristo. Todas as promessas, meus irmãos, chegam a nós pelos méritos de Cristo. E eu e você estamos na caminhada, como Caleb. Alguns aqui estão com 40, outros como eu com 44, outros estão com 8, 9, 10, 15, 20. Tem os presbíteros aqui, né? O Elias, 75, né? Talvez outros aí um pouquinho mais, um pouquinho menos. Todos nós estamos numa caminhada, estamos caminhando pelo deserto. Mas nós já podemos visualizar pela fé a terra prometida. Já podemos visualizar pela fé, meus irmãos, a concretização dessa promessa. E enquanto caminhamos por essa terra, a gente não vai desanimar. É uma luta atrás da outra, né? Mas a gente não vai desanimar. Nós vamos perseverar até o fim. Até o dia em que a palavra se concretizará definitivamente, quando os céus forem abertos e o Senhor Jesus Cristo retornar para estabelecer o seu reinado de glória nessa terra e em nossa vida. Feche os seus olhos. Bondoso Pai, há inúmeras promessas na Tua palavra, promessas de perdão, de paz, de consolo, e nós queremos nos apropriar dessas promessas pela fé, por meio de Jesus Cristo. E queremos pedir, Pai, que o Senhor nos dê graça e nos fortaleça na caminhada cristã, para que não apenas creiamos nas promessas, mas que busquemos essas promessas do dia a dia, por meio da palavra, da oração, da adoração, do louvor, que busquemos, ó Deus amado, em comunhão contigo. Que o Senhor nos dê a graça da paciência, que o Senhor nos dê graça para esperarmos o Teu tempo, porque o ponteiro do Teu relógio é bem diferente do nosso. Que o Senhor também anime o Teu povo, Pai, encoraje o Teu povo, levanta o Teu povo, para que o Teu povo
continue caminhando firme, para que o teu povo persevere até o fim. Em breve, Pai, a Canaã celestial nos será presenteada. Herdaremos novos céus e nova terra. As lutas por conta da idade, dos conflitos, as lutas por conta das enfermidades, as lutas, Pai, e angústias internas, todas essas lutas passarão. E que o Senhor, ó Deus, mantenha a Tua palavra e a Tua promessa em nosso coração, para caminharmos firmemente em Ti, em todo o tempo, mesmo quando não enxergarmos as soluções de forma clara, que o Senhor nos dê graça para perseverarmos e seguirmos em obediência sempre a Tua palavra. É o que lhe pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.